Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com o Casal, sendo apresentado por este casal... Jovem. Jovem? Jovem. Por que jovem, Maria? Eu quero mudar, quero enganar todo mundo. Tu quer enganar todo mundo? Tu quer dar uma enganadinha nessa Não, porque eu sempre entrada? dou uma dicasinha de quem tá chegando aqui, mas hoje eu vou enganar. Hoje eu vou fazer assim, Capitão Nascimento. Pede pra sair. Ah, e aí você fica dando spoiler, tá vendo? Não pode dar spoiler? Não pode brincar. Não pode? Não. Então tá, ele tá jovem. Eu sou jovem. Eu sou madura, né? Panela velha que faz comida boa. Diz a lenda. E olha... E INSS tá cheio de panela velha. Tá? Tá. Presta a tua atenção. Por mim, Silvia Vasconcelos, a marida. Marcelo Marido. Eu vou deixar tu te Não, gabar. não começa. Tu não quer? Não começa. Não, quero que você faça essa apresentação. Galera, porque ele ficava chorando aqui no meu ouvido, dizendo assim, deixa eu você que fazer a apresentação. Não foi assim. Deixa eu você que fazer a apresentação. Eu comecei a dar a bola pra ele, Isso né? é um lado, Agora, é um lado, tá é um vendo? lado. É um lado. Aí tem também sequência aí que você tudo joga pro meu lado. Vai, marca o gol. Aí artilheiro cansa também, tá vendo? Quem olha... Mas eu vou acabar essa enrolação. Por favor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, secretário. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Estava até brincando ainda há pouco contigo, como tu queres que eu te chame, né? Mas eu vou deixar você se apresentar. Fique à vontade. Quem é o Alame? Bom, primeiramente, prazer, Marcelo, Silvia. Eu sou o Alame Machado, sou paraense, isso eu tenho orgulho. Marajoara, nascido em Portel, nascido e criado, como se diz, né? E, graças a Deus, consigo trabalhar no meu estado desde o começo da minha carreira, trabalho até hoje, servindo ao meu estado, que é o que me dá mais prazer. E hoje estou na função de secretário de Segurança Pública, podendo cuidar do nosso povo, claro, tentando fazer o melhor para que a gente possa ter paz, né? Que é o que todo mundo precisa e necessita e espera do governo. Então, sou delegado de Polícia Federal de carreira, já com 20 anos praticamente de carreira, e hoje estou servindo ao estado do Pará na função de secretário de Segurança. Eu ia te perguntar, o que te fez escolher para essa área? Lá atrás, que tu tiveste que decidir, o que veio no teu coração? Vou escolher essa área. Você fez direito, né? Que direito seria o básico para poder seguir uma carreira dessa, né? Mas você nunca quis ser um advogado de carreira assim? Vamos lá. Bom, primeiro eu sou do Marajó, então no Marajó, primeiro que não existia o que existia antes, agora não existe mais. Na minha época eu sou... Tô entregando, né? Sou antigo. Existia o CH, CE e CB, né? Biológicas, exatas e humanas. É isso? Bingo! Então, ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas, né? CB. Então, assim, na minha cidade você tinha o magistério. Tanto que meus irmãos, com muito orgulho, inclusive reconhecendo, são professores, todos. E hoje nós estamos gravando, sim, é dia 15 de professor. Então, o maior orgulho talvez seja a maior frustração minha de não ser professor. Mas eu queria algo diferente, de fato, para ser algo diferente, se eu tivesse ali, eu me formaria também no magistério. E eu queria fazer um outro curso. E aí eu fui para uma outra cidade do Marajó. Eu estudei em Breves, depois em Soure. Nasci em Portel, morei em Breves e em Soure também, onde eu concluí o 2º grau, inclusive. Em escola pública e tudo. E concorri para Direito em Belém, na UFPA, passei e aí eu vim morar em Belém, já para fazer faculdade. E fiz o curso de Direito, obviamente, né? E no 9º semestre de Direito, como eu fiz federal, eu enfrentei 2 greves, né? E aí surge uma greve no ano de 2001. No ano de 2001, surge uma greve da Federal de 3 meses e que sai o edital da PF. E aí tinha 3 colegas de sala de aula minha que iriam concorrer, falavam só nisso. Eu confesso que, particularmente, eu pensava em advogar, eu sempre pensei em advogar, e surgiu a oportunidade. Vamos fazer. Eu tinha 3 meses para estudar, porque eu não estava tendo aula na faculdade. E aí estudei e consegui passar, e a prova foi em janeiro de 2021, e 2022, e em junho de 22 eu estava já em Brasília, na Academia de Polícia. Olha só. Mas aí, então você ainda não estava em greve, você não tinha sido formado ainda. Tem um detalhe disso aí. Quando eu fiz a prova em janeiro de 2022, eu tinha concluído o 9º semestre. Eu tinha o 10º semestre pela frente. Eu teria que comprovar minha escolaridade somente na posse, né? Que aí daria tempo. Daria tempo de eu formar. Então, eu me formei, na verdade, no dia 13 de junho de 2002. 13 de junho. E no dia 30 de junho, eu estava em Brasília, na academia. Nossa, então, ali na ponta ali. Da agulha. Exato. Com uma lá de segurança pronta para entrar se precisasse, para recorrer, né? Um advogado. Mas deu certo. Já estava com uma lá de segurança já, né?
Olha E só. aí, Mas deu certo. e aí você foi para a Polícia Federal. Isso, aí fiz a academia em Brasília, formei ainda no finalzinho Agora de tu saiu de 2022. Breves e foi pra lá. Não, tava em Não, Belém, eu já estava né? em Belém, aí faculdade já em foi. Belém. Ah, Fui para academia, 5 meses de academia, e a primeira lotação foi em Santarém. E aí também outro detalhe, a questão do Pará, né? Eu tinha todas as capitais do norte para escolher de vaga, você escolhe vaga de acordo com a classificação, menos Belém. Eu tinha Manaus, tinha Macapá. Ah, você não podia escolher Belém. Eu não tinha, tinha Ainda acabado a tinha vaga de Belém. opção, Já tinha acabado a porque é por vaga. classificação. Alguém na minha frente pegou a vaga de Belém. E aí eu optei por ficar dentro do estado. E aí eu optei por Santarém, foi a minha primeira lotação. Fiquei em Santarém quase 3 anos. De Santarém eu consegui remoção para Belém. E aí eu continuei a carreira na Polícia Federal em Belém. Muitos trabalhos fora de Belém, porém sempre a lotação foi Belém. Sim. Então, assim, missões específicas de 3, 4 meses fora de Belém, mas sempre lotado Sempre aqui. aqui em Belém. Até o momento, inclusive. Estou apenas cedido ao estado. Qual o teu maior desafio durante essa construção da carreira? É porque aí? você chegou à superintendência. Exato. Aí você voltou para Santarém como superintendente ou você voltou pra depois? entender, sabe? Na verdade, para entender a logística da própria PF, né? Eu em Santarém é uma delegacia. Isso. E a superintendência na Polícia Federal é uma por estado. Então, no Pará, a sede da superintendência é Belém. Certo. Tá? Então, a delegacia de Santarém é vinculada a Belém. Então, eu vim de Santarém, onde fui chefe da delegacia, vim para Belém, assumi várias delegacias dentro da superintendência aqui em Belém. Fui passo a passo, praticamente eu percorri quase todos os cargos existentes na superintendência aqui do estado, até chegar a superintendente, que é o cargo máximo no estado. E aí foi também uma das coisas que me fez topar o desafio de vir para o estado. Eu tinha 2 opções. Ou talvez eu saía do estado para assumir uma outra superintendência, uma outra função em Brasília, ou possivelmente numa troca que é salutar, essa troca a cada 2, 3 anos troca o superintendente, da roda gigante eu passaria a rodar de novo, sair da superintendência e voltaria para começar tudo de novo. Entendi. Porque eu estava no último cargo É isso que eu ia falar, no você estado. estava no topo, dentro do estado, sim. sair para outro... Exatamente. E era uma das opções de eu poder ficar no meu estado. E eu sinto que você não é afim de sair muito, não. Ele sempre tenta ficar puxando Nem eu, nem a ficar, família. né? Eu confesso que, particularmente, algumas vezes eu recebi convite. Não, provavelmente. E estava inclinado realmente aí, algumas vezes com vontade, mas assim, o que pesa é a família, né? Que é o que sustenta a gente quando a gente volta do dia de trabalho, assim, pesado, quem segura tudo é a família, né? Então, a família decidiu que não, então não. E é muito diferente, secretário, você pegar, por exemplo, lógico, você fez toda uma carreira na Polícia Federal, de pegar uma Secretaria de Segurança Pública, porque a Secretaria de Segurança Pública, a gente tem a impressão, né? E as pessoas talvez tenham essa visão, que é só aquela segurança, né? Da polícia, da segurança do cidadão na rua, coisa e tal. Mas não é. Não é. Eu É um vou falar mundo, né? de 2 situações. Primeiro, na PF eu tinha essa noção, hoje eu tenho a prova, né? Mas assim, na PF a gente tem uma função específica, crimes contra a União, patrimônio, questões federais, realmente a rotina de trabalho, não é que seja fácil, mas a rotina de trabalho ela não se compara com a rotina que tem os órgãos do Estado. E aí, cada vez mais, a minha admiração pelos órgãos que compõem a segurança pública do Estado. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros. Coisa, né? O trabalho realmente hercúleo, são pessoas extremamente dedicadas e que se você não tiver vocação para aquilo, você não faz. A gente sempre brinca que na segurança pública, você perguntou ainda há pouco, conversando antes, qual que é o dia ruim? Eu falei, na segurança pública a gente fala, todo dia é segunda-feira. Segunda-feira é um dia ruim para todo mundo, para segurança, todo dia é segunda-feira. Todo dia é segunda-feira. Porque não tem. Sexta, sábado, domingo, quando as pessoas descansam, normalmente é quando nós mais trabalhamos. Feriado prolongado, por exemplo, quando todo mundo vai viajar para as praias, nós vamos para as praias trabalhar. Então, é um slogan assim da segurança, todo dia é segunda-feira. Todo dia você trabalha, todo dia é correria. Deve ser. Olha só, secretário, quem vem no cafezinho é mimado. É mimado, secretário. Traga a produção, por favor, o mimo do secretário. Vamos ver se ele vai gostar. Não, ele vai gostar. Embora tenha sido através de um furto da internet. Né? Tu vai já ser preso daqui hoje, já. Já vou ser hashtag, né? Já arranjaste o problema, tá vendo? Já arranjaste o problema. Mas eu vou editar isso daí, eu vou tirar essa parte. Vai editar essa parte? Você não pode criar provas contra você. Tu estás andando muito com os advogados. Não é muito legal os advogados. Você pega cada malandragem. Já gostei, confesso que eu tenho coleção já, viu? Ó!
Oh, Eu tenho coleção na minha sala, inclusive. A Virag também tem coleção de caneca. Opa! Depois eu vou até perguntar aí, com a minha filha. o que eu vou perguntar minha o que filha. leva uma pessoa a ter Muito uma legal. coleção de Muito caneca. bom. Você quer Obrigado. café? Quer café? Eu quero um secretário? cafezinho agora aqui? Com açúcar, adoçante, Pode, sem a nada. menina vai Com limpar lá. açúcar. Com Limpa açúcar. lá. Por favor, olha aí o secretário. Eu quero uma Olha, caneca. o secretário, Eu acho ó. que essa... Eu já ganhei, eu tenho na minha sala, eu acho que... Uns 40, umas 40 canecas. É mesmo? A gente ganha bastante. Mas tu Das começaste essa forças. coleção... Agora, na Segup. Agora? Ah! É porque as forças policiais normalmente elas fazem isso como uma lembrança, como um souvenir, algum Dia dos Pais, você vai fazer uma visita a algum órgão, normalmente tem. Uhum. E aí eu comecei a juntar agora, depois que eu entrei na secretaria. Olha, Tem na minha sala. agora. Tem na minha sala. Estante lá de caneca. Tem uma Pois é, mesinha lá. secretário, voltando assim, o teu maior desafio dessa tua estrada, assim, da carreira profissional, tu tem um marco? Aonde de repente te fez ali olhar... Na verdade, assim, eu digo que, como eu falei anteriormente, eu fiz um concurso até então porque a greve, apareceu o concurso, eu fiz. E eu digo que hoje eu não sei fazer outra coisa sem ser isso. E quando eu me deparei com situações em que a gente realmente muda a vida das pessoas, que a gente pode fazer alguma coisa pelos outros, isso me fez cada vez gostar mais. E ainda mais no meu estado. Então eu vi a possibilidade de eu, dentro do meu estado, poder fazer alguma coisa pelo próximo. E, claro, tem várias funções, várias atividades que você pode fazer algo pelo próximo. E ela é uma delas. Então, como eu já estava nela, nada melhor do que aproveitar onde eu já estou, né? Verdade, né? Exatamente. Até mesmo porque eu acho que você tendo a experiência da Polícia Federal e depois fazendo uma especialização, como você tem Sim. de gestão pública, Sim, né? exato. Você consegue entender como funcionam esses mecanismos para poder, pelo menos, tentar modificar alguma coisa para melhorar a vida da população do cidadão. Você falou uma coisa interessante, Marcelo. Tem muita gente com muita experiência policial, na parte operacional muito boa, mas assim, a gestão é muito complicada. Você gerir pessoas é muito difícil. Você gerir os problemas das pessoas é pior ainda. Então, assim, esse ponto a PF dá. E eu te digo por quê. Por exemplo, eu fui para Santarém, estávamos eu e mais alguns delegados lá, mas muito rapidamente você assume uma chefia, porque são poucos locais distantes. Então eu fui chefe da delegacia com 1 ano de polícia. Então eu era chefe da maior delegacia depois da superintendência de Manaus, que o Amazonas é o maior estado, era a segunda maior circunscrição da Polícia Federal no Brasil. Era a delegacia de Santarém na época que não existia Altamira. Hoje já existe a delegacia da Polícia Federal em Altamira. Então, assim, você aprende no tranco, né? A batata sendo... Eu, com 2 meses de trabalho, fui encaminhado para Novo Progresso, para a demarcação da Reserva Indígena Baú. Passei 40 dias em Novo Progresso na Reserva Indígena Baú. Então, você começa a tratar também a questão indígena, é uma questão muito delicada. Então, você vai aprendendo, vai calejando. E aí, você, claro, aliado a isso, você faz. Eu fiz especialização, gestão de segurança pública. Mas, assim, a vida, o dia a dia te ensina muito a você. Então, eu fui sempre, desde 2003... Eu entrei em 2002, né, na PF, 2001, 2002. Em 2003 eu tenho alguma função. E nessa função você vai aprendendo, com cada função. Muito comportamento. E quais são os pontos mais críticos de conflitos que nós temos aqui na região, que a Polícia Federal ou um delegado da Polícia Federal tem que... Quem você falou da questão indígena. O que mais tem no estado? Assim, a gente sabe que tem essa parte do desmatamento, né? Do tráfico de drogas, né? Tem vamos mais, lá, na PF. Na PF eu brincava que assim, você era capaz, e eu cheguei a fazer isso na prática, você era capaz de estar num dia dentro da reserva indígena e à noite estar aprendendo hacker, crime cibernético. Verdade. Você vai do 8 ao 80. Então, assim, isso eu fiz na prática já, porque assim, a questão indígena ela é muito forte aqui no Pará, a questão de terra, de briga por terra, o que é do Estado, o que é da União, o que é do particular, isso gera conflito agrário. Então você vai desde aí até o crime cibernético, para quem não sabe, ele surgiu, os hackers conhecidos, eles surgiram aqui no Pará. Na região de Paraupebas. Né? Então, assim, as primeiras e principais operações... Me surpreende também. As primeiras e principais operações relacionadas ao crime cibernético no Brasil, elas foram feitas no Pará e na região ali de Paraupebas. Tanto que depois Goiás, Ceará começaram a ter casos e normalmente era gente que havia migrado daqui para lá. Então, mas assim, tem uma razão de ter sido aqui? Tem uma razão assim, que pode parecer um pouco pejorativo do que falar, mas assim, dizem que como a própria região de Paraupebas ali, a questão da empresa, da mineração é muito forte, muita gente foi para ali. Então foi muita gente que foi empregar, mas muita gente foi para aprender outras coisas. Então assim, acaba que foram desenvolvendo.
é aquilo que a gente conversou um pouco antes até, que o brasileiro ele vai criando. Se ele tiver a oportunidade, ele vai criar. Às vezes pro bem e tem gente que cria pro mal. Então, teve essa situação da facilitação. E era algo muito, muito fácil de você ficar no computador, passando mensagens, malware, que é para poder clicar, né? Clica e o dinheiro vem fácil. Então, e aí difundiu. E começou aí naquela região, a se difundir muito. Chegou a Marabá, Imperatriz, Araguaína, que é aquele triângulo ali. Então, nessa região foi que cresceu e depois pulverizou, né? Para ti é mais difícil lidar com esse tipo? Porque também é meio delicado de olhar, né, nessa situação. Porque ele é um criminoso, mas ele é uma tela do que a pessoa ali que tu estás olhando, né? Porque eu fiquei aqui na minha cabeça conjecturando, cara, onde é mais... É porque o cara não é um matador, né? Um cara que vai lá, manda tirar os caras da terra, não de grilagem, mata uma família e coisa e tal... É um negócio mais bruto, né? O crime cibernético é mais sutil, mas todos são crimes. É como um crime financeiro, né? Do colarinho todos são crimes. Mas também são crimes que muitas vezes destroem vidas no seguinte sentido. Muitas das vezes o cara consegue desviar uma poupança inteira. A poupança da vida inteira de uma pessoa. Sim. Consegue dar um golpe que vai destabilizar aquela família pro resto da vida. Então, na verdade, é um crime. E assim, quem dosa é a pena do crime, não sou eu. Eu disse assim, a minha função é chegar lá e acabar com aquilo lá. E depois o meu a questão questionamento é assim, a gente é um casal amante de série, né? E a gente assiste várias séries, né? E daí a gente começa a engatar nos podcasts também. E um dos que a gente assistiu foi do caso da Suzana, né? Stoff. E a outra da Elisa Matsunaga, né? Da Matsunaga. E aí, assim, a gente começou a entrar até nos podcasts da pessoa que fez o filme, que investigou, que fez o livro, que escreveu, que é uma pessoa que não é da área, mas acaba que ela foi começando a perceber o comportamento. E eu fiquei pensando, aí a minha cabeça, né, secretário, que já vou unindo com um monte de coisa. A gente conhece um outro delegado, né, que ele disse que a primeira frieza para ele, assim, que ele sentiu foi na primeira vez que ele teve uma ocorrência, né? E ali ele mexeu com aquela situação do humano, dele se deparar, aquele frio na espinha, né? Porque acaba que depois você vai vendo tanta coisa, né? Você vai ficando uma casca dura, você vai calejando, você vai criando casca. Aí eu te pergunto, que momento foi esse na tua vida? Tu teve esse frio na espinha? Teve um momento assim, fala assim, putz... Pra ser bem sincero, na PF a rotina é um pouco diferente da rotina da Polícia Militar, por exemplo. Na PF, particularmente, eu tive questões que não são comuns na PF. Exemplo, o caso da irmã Dorothy. Eu presidi um inquérito, eu estava com 2 anos de polícia. Eu acho que eu nunca sofri tanta pressão na minha vida quanto naquele momento ali. Então, eu tinha 2 anos de polícia, era o chefe de Santarém, que respondia até a ANAPU, que foi o fato. E era todo dia, eu acho que 40 dias seguidos, a gente, mídia nacional, e todo dia tem que dar informação nova. E às vezes você sabia quem tinha identificado os autores, mas não tinha capturado ainda. Então, todo dia a imprensa nacional, internacional ali pressionando. Então, assim, ali eu aprendi muito em trabalhar com pressão. Né? Primeiro, em ser pressionado e saber lidar com ela. Porque, assim, a função, por exemplo, do jornalista é querer informação para levar para o público. E nem sempre na investigação você tem a informação todo dia. E às vezes você tem, mas não pode dar sob pena de prejudicar a investigação. E aí você tem que conseguir dosar aquilo de forma que você dê alguma coisa, porque ele tem que noticiar, mas também sem prejudicar o seu trabalho. Então, ali eu digo que eu consegui ganhar uma maturidade que na época eu tinha 25 anos. Eu falei, será um garoto, né? Com 2 anos de polícia, 2 anos e pouquinho de polícia, e uma pressão intensa. E era 60 da Polícia Civil, 100 do Exército, a Polícia Federal estava com 16 na época lá. Todas as forças lá empenhadas e todo dia querendo informação, todo mundo pressionando. Então, eu acho que ali, para mim, no meu caso... Foi sua pós-graduação. E a partir dali eu não... E tu lembra alguma virada de chave que tu tiveste naquele momento, dizer, não, daqui para lá vai ser assim agora? Não, na verdade eu tinha... como o caso era muito acompanhado, quase que diariamente a gente tinha contato com a gestão da PF em Brasília, né? E em algumas situações específicas havia divergência, inclusive nas investigações ou em depoimentos. Depoimento prestado na Polícia Civil, depois na Polícia Federal tinha divergência, a gente tinha que sentar com os delegados, eu sentava todo dia com eles. E assim, ao final de cada noite eu prestava conta do como é que lá para o comando maior. Então, assim, eu recebia muito feedback nesse sentido. Não, tá bem, porque assim, eles viam a pressão que eu recebia para abrir informação e eu não abria.
quando não podia abrir. Então, eu dizia, não, é isso mesmo, tá certo, tá tranquilo. Então, vai seguindo aí. E aí a gente foi tratando. E eu passei quase 2 meses lá, né? Aí longe de casa Longe também. de casa, pois Né? é, porque uma Né? coisa é tu tá em Nesse casa, chega, né, conversa, bate um papo. Mas aí não sei se é pior ou melhor. Não, eu com 5 dias em missão lá, a gente estava suspeitando que a esposa estava grávida, aí ela confirmou. Meu Aí Deus! eu tive que passar esse início da gravidez praticamente lá. Né? Não, porque foi bem difícil, eu não sei, sabe por quê? Porque quando você tá ali envolvido com a sua família, coisa e tal, você tá tão carregado de energia, de pressão, coisa e tal, que às vezes é até bom você ficar longe. Quieto. Né? Possivelmente, se tivesse com a família, teria sido realmente naquele momento Mais difícil. Mais difícil, por quê? Porque não tinha, eu dormia assim, 2 da manhã, acordava 6. Então, assim, dificilmente em casa E iriam o interessante é que não tinha nem como focar, tipo, tem um prazo, daqui a 2 semanas, daqui a um mês. Você não tem como estabelecer. O ali que a gente tinha identificado quem era, mas assim, você achar no meio da mata, ou possivelmente já tinha saído da mata e estava em outro lugar, qualquer lugar do Brasil, era bem complicado. A nossa tarefa ali era realmente achar, interrogá-los e realmente comprovar aquilo que estava. Você da dificuldade do caso recente do Lázaro, a dificuldade. Sim. E tinha um. Cara, era um mundo atrás do cara. Cerrado, né? Imagina numa floresta fechada, como é no nosso caso. Mim, por favor. No nosso caso, que é a floresta fechada ali na Transamazônica. É só desligar no plugzinho ali. Isso. Estabilizou, pronto. Então, lá no caso da Irmã Dorte, inclusive, o pessoal do FBI foi para ver tanto da pressão, né? O pessoal do FBI foi até lá. Sobrevoou conosco o helicóptero e eles ficaram, na época, abismados de como é que a gente conseguiria achar alguém ali, que era selva, mata fechada. Mata fechada. Era a margem da Transamazônica, de Anapu até Altamira, que é onde tem mais ou menos a região de Belo Monte hoje. Mas aquilo mata fechada e a gente sabia que em algum lugar ali eles estavam, mas não tinha como você ainda localizar. Mais se a pessoa conhece a região. A questão de comunicação na época não era tão avançado quanto agora. Aí eu te pergunto, para esse jovem, né, que está cursando direito, pensa em entrar, o que tu daria de dica para lidar com essa pressão? Porque esse jovem vai ter que você teve algum mecanismo que você conseguia? A pressão ela vai existir sempre, e ela existe hoje. Mas então, hoje com certeza, né? Ainda mais pelo seu... Até mais, né? Por causa da mas ele mesmo, ele estando secretário hoje, ele já tem uma experiência, mas antes não, antes era novo, né? Bem, eu tive 2 momentos. Por exemplo, meu primeiro dia de aula na academia em Brasília, quando se apresenta, a primeira aula que eu tive, e cada um se apresentou, o primeiro professor. E aí falava o nome, de onde vinha, a idade, aí eu falei. Aí ele falou assim, não te preocupa com a idade, porque eu tinha acabado de formar e tinha 22 anos. Ele falou, não te preocupa com isso. Não te preocupa com a idade, isso é o de menos. Você vai aprender com a rotina, primeiro ponto. Segundo, quando eu cheguei a Santarém, eu assumi a chefia de Santarém muito rápido, mas quando eu cheguei, eu ainda tinha uma das pessoas que para mim são referências na própria Polícia Federal, que depois foi presidente do Amazonas, chegou a cargo de direção em nível de Brasil na PF, que era a doutora Graça, e eu tive realmente, eu tive o prazer de ser chefiado por ela, aí ela me enquadrou. Aí eu peguei o perfil dela. Então, assim, a rotina de trabalho dela, o modo de trabalhar dela. Então, eu acho assim, eu sempre falei que se eu tivesse chegado a Santarém e a chefe não fosse ela, fosse um outro, eu ia pegar o modo de trabalho daquele outro e que eu não sei qual que seria. Perfeito. Então, isso aí moldou um pouco. E aí vieram os trabalhos, né? E por ser uma pessoa competente, você deu sorte de seguir a... Mas tem que ter sorte também, como que diz. Não, eu parto daquela frase, daquela frase que Deus tem os seus escolhidos, entendeu? Então você tinha que ser essa estrela que brilhou ali para enveredar também para esse trabalho, porque a pessoa precisa ao longo do tempo estar preparada para isso, ter uma inteligência emocional. Sim, muito. Porque, mas você chega no local onde você tem, um mentor, uma pessoa que você se espelha. Não, mas o mentor dele foi a vida. Não, mas ela teve uma chefia, mas ela teve uma chefia, né? Que ele se espelhou, falou, pô, acho legal isso daí, vou seguir esse caminho. Não, é uma mentoria, mentores que você tem na vida. Como talvez hoje ele seja o mentor de alguém. Só que eu não sei, isso já é uma opinião particular minha, que eu acho que hoje a gente tem uma grande dificuldade com os jovens, né? A cultura do eu sei tudo é diferente da nossa cultura de que a gente queria aprender com os mais velhos. Verdade. Nesse ponto aí, realmente tem uma parte que aí toca a mim, por exemplo. Dificilmente hoje eu tiro pela própria minha filha ou qualquer jovem da idade dela. Eu saí da minha cidade, da minha mãe, e fui morar com um irmão meu em outra cidade, no Marajó ainda, com 13 anos de idade. Por vontade minha. Perfeito. Fui eu que pedi para sair porque eu disse, não, eu quero fazer um outro curso. Você quer, E aí eu fui e eu fiquei os 3 anos do ensino médio morando longe da minha mãe.
com o meu irmão, claro, é a família, mas os outros irmãos todos lá em Portel, e eu indo em julho e janeiro nas férias. Então, assim, é o objetivo. Você tem um objetivo, vai ter um preço. Aí você tem que pagar o preço. Então, assim, eu sempre estive disposto a pagar o preço do meu objetivo. Porque tem gente que quer o objetivo, mas não quer pagar o preço. Então, assim, eu sabia o preço que eu tinha que pagar. Eu vim para Belém fazer a faculdade, eu não tinha também ninguém. Eu fiquei morando com um primo meu que já fazia faculdade aqui, e só eu e ele. Depois que a minha família veio, inclusive por causa de mim já. E eu comecei a fazer a faculdade aqui em Belém. Eu morei em Belém para fazer faculdade. Eu não tinha morado em Belém ainda, então eu não conhecia Belém. Que era uma assim. cidade grande comparado a onde você estava. Eu vinha a Belém de vez em quando, mas eu não conhecia morar, a cidade. Eu não dominava a cidade. Eu fazia o FPA, então eu pegava ali, atravessava Guamá, Jurunas, todo dia eu nem conhecia, nem andava para ali quando eu vinha antes, né? Então você vai aprendendo aí. Perfeito. E a especialização em gestão pública veio por causa da Polícia Federal, ou você teve uma necessidade de estudar essa área porque você queria, talvez, num outro momento, chegar nesse posto que você tem hoje de ajudar o Estado em alguma coisa, o Estado que você eu confesso não quis sair nesse nem ponto eu nunca pensei. Quer uma diretoria aqui em Brasília? Não, vou ficar por aqui, tá bom. Eu confesso que nesse ponto, a questão do estudo foi muito por aquilo que eu falei no começo. Os meus irmãos todos são professores. Então, assim, eu tinha uma cobrança comigo mesmo, né? Dizer assim, poxa, agora que eu tô aqui em Belém, estabilizei, tô na PF, eu vou tentar prosseguir. E aí eu já tinha formação em Direito, e aí eu queria fazer alguma coisa do Direito. E como eu estava já na Polícia Federal, aí tem um programa de pós-graduação da UFPA mesmo, certo, que é Sociedade de Gestão da Segurança Pública. Abriu vaga, eu concorri, fui e fiz. Então, assim, era algo dentro da minha atividade, e era algo também que é questão realmente de estudo, de eu conseguir. Aí depois disso aí abriu a vaga para o mestrado, e aí eu já tive problema, que eu já estava com uma função muito mais espinhosa dentro da PF, e eu não conseguia mais conciliar, porque o mestrado vai te gastar um tempo bem maior, né? E eu até conseguiria talvez terminar, mas eu nunca gostei de fazer nada meia boca. Eu não gosto. Tá, eu gosto de fazer bem feito. Eu não sou perfeccionista, mas eu não gosto de nada meia boca. Mas nada impede no futuro você fazer um mestrado e ser um professor universitário, um professor de pós-graduação, né? Eu não vou fazer isso. Talvez seja quando tá no plano. Nem seja quando aposentada, mas tá no plano, eu acho que é a coisa que falta eu realizar. Agora é interessante, né, secretário? Eu estava te colocando com relação da junção da secretaria, né? Que não é só a questão da segurança, tem todo um trabalho, toda uma equipe, né? Claro. Eu vou te dizer multidisciplinar. Cara, eu só de imaginar isso já me deu uma canseira. Porque eu pensei, tem bombeiro. Guarda Civil, Guarda Municipal, né? Na verdade, assim, na segurança pública, a estrutura é gigantesca, realmente. É gigante. E outro, você tem que ter muita habilidade para tratar, porque você trata com pessoas e você trata com órgãos públicos diferentes. Por exemplo, perfeito, no Pará, a função da SEGUP, Secretaria de Segurança, ela é de coordenação das forças de segurança. Existe a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, CPC, Renato Chaves, o DETRAN, e tinha também a SUSIP, que agora é a Secretaria, mas também compõe conosco o Sistema de Segurança. Então são 6 órgãos com a SEGUP. E a SEGUP tem essa função de coordenar. Então são órgãos diferentes, histórias diferentes. Tem a Polícia Militar é bicentenária, órgão bicentenário. A Polícia Civil tem mais de 140 anos. Então, assim, são órgãos que têm a sua estrutura, têm o seu modo de trabalhar, e você tem que saber dosar. Tem órgãos militares, órgãos civis, tem órgãos que são polícias, tem órgãos que não são polícias. Então você tem que ter tato, porque eu fiquei o trato. Não, mas aí nesse trabalho, eu pensei no Círio. Ele já falou, né? seis pontas, né? Sim. Só que isso é o Estado. Isso, aí eu tenho articulação com os outros, né? Dos municípios. Exato. Dá exemplo você falou no Círio, por exemplo, no Círio agora. Nossa, o Círio deve ser um negócio. A gente trabalhou no Círio com 17 órgãos dentro do centro nosso. As 3 guardas municipais da região metropolitana, Belém e Marituba, os 3 órgãos de trânsito do município. Sim. Que faz parte dessa rede, né? SAMU, Cruz Vermelha, PRF, porque a imagem também era conduzida pela rodovia, né? Pela rodoviária. Então, assim, é a questão das operações integradas que nós chamamos. Então, assim, a gente tem uma expertise muito grande nisso. Toda semana tem ou até 2 ou 3 reuniões por semana na SEGUP relacionadas a operações integradas. Então, assim, e as próprias guardas municipais. Nós vamos realizar um evento agora, dia 26 e 27 de outubro. Nós vamos trazer 35 guardas municipais do Estado, de município do Estado, e mais cerca de 20 confirmados, já 22 órgãos de trânsito dos municípios. Então, a nossa função também, além de coordenar os órgãos do Estado, é fomentar a interação e a integração com os órgãos municipais, que também nos auxiliam na segurança pública. Sim. A Guarda Municipal, mesmo que o viés dela seja de
de guarnecer a praça pública, os prédios públicos, ela está nos ajudando. Porque se ela está na praça pública cuidando ali da praça, eu já coloco uma viatura em outro lugar, porque ali eu sei que está guarnecido e qualquer situação ele me aciona. Perfeito. Então, tem que ter essa interligação. Aí vocês trazem, por exemplo, as pessoas de outros municípios, desses órgãos, para cá. É como se fosse um treinamento, uma reciclagem. Um alinhamento, conversa, troca de informação. Às vezes, e assim, o que eles precisam? Porque nós podemos ajudar também. A demanda, né? E às vezes são cursos. Por exemplo, nós temos o IESP aqui, que é o Instituto de Ensino e Segurança Pública, que nós temos cursos voltados para a formação de guarda municipal. Tem guarda municipal que existe em lei, tem gente trabalhando, concursado, mas que nunca teve um curso de formação. E aí nós podemos oferecer aquilo. Nem sempre. Que qualifica, né? Nem sempre é equipamento. Também viatura, é colete, balística, é tudo. Mas às vezes é capacitação, às vezes é o estreitamento da relação. Às vezes eles querem só trocar ideia e fazer uma operação com a gente, participar de uma operação conosco. Entendeu? Então tem tudo isso. Não, mas é uma ação que qualifica, né? Com certeza. Deixa o funcionário público ele mais preparado para aquela função dele. Claro. Né? Não, e integra. Eu sempre pego, eu falo na Segup todo dia praticamente que a gente trabalha com os 3 Is lá dentro. A integração para mim é fundamental, dos sistemas, do banco de dados, das pessoas e dos órgãos. O segundo é investimento. Você não tem como fazer segurança pública sem ter investimento. Segurança pública é um brinquedo caro. E muito. Muito. E não dá para economizar nesse brinquedo. Porque, sob pena de você ter o caos na sociedade. Perfeito. Então, a integração, o investimento e a inteligência. E aí eu falo da inteligência artificial, a gente está usando muito hoje, muitos equipamentos com inteligência artificial, mas a inteligência humana, você investir na inteligência humana, capacitação. Que são as pessoas, né, que trabalham, né? Isso que é o nosso maior patrimônio. Eu falo muito nesses 3, são os 3 Is que a gente prega muito na segurança pública e que vem dando certo. E essa inteligência, né? É um departamento dentro da secretaria que desenvolve essa inteligência. Porque, que nem, né, o secretário falou, tem os hackers. Hoje a gente vive num mundo digital. Deve ter, uma infinidade de coisas para cuidar dentro do mundo digital que há anos atrás não existia. Ou era muito pouca. Na verdade, inteligência hoje é tudo. Se você pegar a empresa privada, hoje ela tem um setor de inteligência. Sim, o TI das empresas. As grandes empresas privadas têm um setor que cuida disso. De pesquisa de mercado, de inteligência mesmo, de analisar o concorrente. É um serviço de inteligência. Então, todo mundo tem. Então, os órgãos públicos de segurança, todos eles, por exemplo, a gente tem uma secretaria adjunta de inteligência na Segup, mas tem cada órgão do sistema de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela tem um setor de inteligência também. Sim. E esses setores têm que conversar entre eles para basear as nossas decisões, as nossas estratégias. Porque assim, a gente nunca consegue fazer tudo. Então a gente tem que escolher o que faz. Aquilo que mais vai impactar na população, aquilo que mais vai impactar no resultado, na redução da criminalidade. Então, como é que a gente faz isso? Inteligência. A gente, olha, eu não tenho condições de abraçar o mundo agora. Eu posso abraçar aqui. Ou para cá. Onde é melhor fazer agora, eu atacar agora aqui? Vamos fazer aqui. E vocês conseguem ter esses dados para poder analisar essas... A gente analisa diariamente. Os dados todo dia chegam os dados para que a gente analise. Como é que foi em todo o estado. Em todo o estado vocês conseguem? Números de homicídio, Porque o Pará não é um estado, é um país, gigante, né? Gigante. E assim, a gente fala, eu acho que não existe, eu falo por questão da PF, por conhecer muitos estados, praticamente todos os estados do Brasil, por ter trabalhado, nem que sejam alguns dias, uma semana. E assim, não existe estado mais complexo que o nosso. Não tem. Não. Se você pegar, o Maranhão é uma realidade parecida com a nossa. O Maranhão não tem o Marajó. O Maranhão você consegue se locomover praticamente todo ele por estrada. O Amazonas é maior que o Pará. O Amazonas tem 70% da população em Manaus. Concentrado, né, na cidade. Aqui nós temos nem 25%, quase 25%. Então 75% está espalhado. Lá eles têm quase 4 milhões de habitantes. Aqui tem mais de 8 milhões. Nossa. Então, assim, é diferente. É outro mundo. Aí você pega o Amazonas, por exemplo, o Amazonas você não tem uma realidade de roubo a banco, porque não tem para onde ir. Cara, rouba agora, nada. Sai voando. É uma questão de madeira, que agora que está começando no sul do Amazonas. Mas por que o Pará é? Porque a própria droga, a droga que entra pelo estado do Amazonas, da Colômbia, da Bolívia, que são os produtores, o Brasil não produz cocaína, por exemplo, ela entra ou pelo Rio Amazonas, ou pela Transamazônica, e por Itaituba, ou por baixo, vindo do Mato Grosso. Sim. E ela só vai começar a ser escoada se ela chegar no Pará. Porque do Amazonas ela vai ter que chegar no Pará, porque aqui nós temos as rodovias, todas, que ligam com o Brasil. A BR-163 de Santarém, a BR-316 aqui, a BR-010, que é Belém, Brasília. Aí você vai ter os portos de Vila do Conde, que vai poder exportar. Se não chegar aqui, se ficar no Amazonas... Eles ficam presos. Então, assim, é um estado realmente estratégico.
o Pará e difícil a atuação. Não é fácil e por isso que eu digo que cada vez mais eu admiro quem trabalha no Estado na segurança pública. É porque eu fiquei pensando aqui, né? Tu tem toda essa realidade, tu vai pra casa. Sim. Né? E aí quando tu olha encontra as meninas em casa. Como é que você consegue desligar, relaxar? Não talvez hoje. Mas talvez os principais problemas que eu tenho é porque realmente você não consegue. Se você não deixar, você não liga. Por exemplo, mensagem de celular, se eu não durmo. Se eu for ler, eu vou zerar para poder dormir, eu não durmo. Mas dá para ser um secretário que, das 11 da noite até as 4 da manhã, não consegue localizar? Não, localiza, não tem como. Eu durmo com o celular do lado. Específico aquele... Vamos lá, um grande problema que ocorreu, que foi a questão do Presidial também em 2019. 3 da manhã, me ligaram, eu atendi. Teve uma situação no domingo, assim, eu não tenho problema com isso, o celular é 24 horas. A questão que eu falo assim, às vezes são mensagens mesmo, do dia a dia, que não é nada urgente ainda. Se eu for esperar zerar para dormir, eu não durmo. Então, você tem algumas coisas, amanhã, quando eu acordar cedo, eu continuo lendo das outras. Eu tive um amigo na minha adolescência, o pai dele era neurocirurgião. Sim. E era uma época que não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Ele instalou na casa dele um telefone que tinha até uma cor diferente, né? Acho que era um vermelho, coisa e tal. Então, que aquele telefone ninguém podia usar, porque tinha telefone fixo, ninguém podia usar. Sim. Nem pra discar, nem pra ligar pra alguém, e nem atendia. E aí ele ficava de sobreaviso, ele era o único neurocirurgião da região. E aí ele não atendia telefone, porque às vezes eram coisas que ele, que nem você falou, podia, né? Sim. Mas se tocasse aquele... Ele tinha que atender, porque realmente. Aí você consegue fazer isso. A agenda da família toda. Aí você consegue fazer aquele filtro. Aí a agenda da família, por isso na verdade, assim, a maior dificuldade que a gente tem é a convivência com a família. Porque não tem como não atender, você tem que atender, se tocar, atende. Eu falei assim, a questão de mensagem você consegue selecionar, mas se tocar, tem que atender. É aniversário então, 24 da tua horas. Filha. Já aconteceu de tudo. Tudo que você vai. O primeiro ano da minha filha, o segundo ano da minha filha, que tinha uma férias, eu não estava. Por exemplo. Então, assim, acontece. E muitas das vezes a gente fala, eu não gosto de ficar falando, porque quando você fala, parece que ocorre. Parece que atrai, né? Então, assim, mas já ocorreu de tudo. Secretário, já ligado de energia também. De energia, secretário energética. Eu até brinco com a esposa, falo assim, não fala, isso pode ocorrer. Esquece que tem essa agenda, porque vai dar certo. Você vai estar? Tô. Pronto, encerrou o assunto. Mas, assim, todo tempo, isso acontece. Isso aí faz parte, claro, da nossa rotina, que não é delas, mas assim, a família acaba um pouco... Mas acostuma, né? Eu não digo que entende, mas... Não, porque você tem que aceitar, não tem... Não, porque toda profissão tem as suas particularidades, como eu falei do médico, por exemplo. Vive de plantão, às vezes tem que resolver alguma coisa. Eu digo que essa é a questão, que toda profissão você faz por amor e tem a parte boa, mas tem aquela parte que é a única parte... Não tem como, você tem que pagar um preço. Você não tem. Férias. Eu acho que já é diferente. Depois que eu assumi, eu não consegui viajar. É isso que eu ia falar, secretário tira férias? Então, se você pegar a história de todos os secretários anteriores, todos tiram férias quando saem. As férias é quando sai. A gente não consegue viajar. Quando sai pra descansar. Não, mas deve ter secretaria mais light. Não, tem. Você consegue, mas assim, na segurança, questão da própria saúde. Tem algumas que são mais complicadas, realmente. Na segurança a gente não tem. A gente marca e aí, quando você marcou, que você marca com antecedência, tem alguma coisa que você não tem como ir. Aí eu vou remarcar. Você remarca... Sou secretário do turismo. Tá mudando a visão, secretário, agora com essa situação da pandemia, que as coisas estão, parece que se movimentando agora, né? A gente entende, nós todos, a gente não aguenta mais assim, ficar máscara, distanciamento, não poder tocar nas pessoas. Então, assim, a gente está com a vacina em andamento, realmente o quadro é outro. Claro, a gente não pode ainda liberar tudo, fazer tudo, mas comparar o passado, mas que o quadro é diferente. Nós temos hoje uma vacina que não tínhamos antes, nós realmente estamos com controle de leito, de tudo, então se consegue fazer alguma coisa. Agora, claro, tem muita gente que está quase 2 anos sem poder sair sem fazer nada. Então, a gente não sai de férias ainda, que está 2 anos sem fazer nada. Olha, por exemplo, você falou de fazer... Eu peguei Covid em 2020 ainda, e eu trabalhei 14 dias de casa. Porque realmente, graças a Deus, não agravou.
Eu continuei em casa. Ficou em cárcere privado. Exato. E todos os dias eu trabalhei, inclusive, entrando nos ao vivo na TV para poder dar informação sobre o lockdown. Tá vendo isso? A Globo não mostra. Apareceu o secretário. Esse cara não pega nada. O cara tá em casa. Tá em casa. Tá no Covid trabalhando. Agora essa pressão, né? Porque foi uma outra pressão, imagina. Ele tinha que dar, né? O que a gente estava conversando aqui em off, né? Sobre essa diferença de números, né? Sim. Aí eu queria que o secretário falasse quais foram que nem os números, quais foram as diferenças, porque eu, como falei, né, tinha a impressão que foi tranquilo. Uhum. Sério? A pandemia, você fala, né? O período de pandemia, Sim. principalmente naqueles pontos mais de lockdown, porque não tinha ninguém na rua, não acontecia batida de carro, não acontecia assalto, não acontecia nada. Tem uma logística, eu acho, para fiscalizar. Mas o secretário me falou aqui, antes de a gente começar em off, que não foi bem assim, não. Eu tinha falado para ele assim, em 2020, o Pará, inclusive, foi reconhecido como o estado que mais reduziu a criminalidade. Aí você coloca em rede social, aí alguém vem lá e diz assim, mas também ano de pandemia. Eu falei, mas peraí, a pandemia não foi só no Pará. Perfeito. Os outros estados também tiveram pandemia, o mundo teve pandemia. O mundo teve pandemia. Em 2020, o Brasil aumentou em 9% o número de homicídios. O Brasil. Aí como foi quem puxou isso? 20 estados aumentaram a criminalidade em relação a 2019. Em 2020 aumentaram em relação a 2019. E somente 7 estados conseguiram reduzir. E o Pará foi o que mais reduziu deles. Tanto que o Pará foi o estado que mais reduziu. Então aí as pessoas vêm, mas também era pandemia. Mas era pandemia nos outros 20 estados também que tiveram aumento. E aí? Agora, será que tem algum link? Então, mas por quê, né? Não, mas eu não consegui entender, embora o fenômeno do Pará seja positivo, legal, bacana, né? Mas por que aumentou? Será que é uma marida dentro de casa e descobriu hoje? Eu também achei isso. Que depende da realidade do estado. Exemplo, nós tivemos estados, eu não vou citar o estado para não ser delicado, mas o estado, por exemplo, que mais aumentou, ele teve uma briga ferrenha nesse período do crime organizado entre si. E aí, se o cara estava em casa, no lockdown, se ele estava na rua, era diferente, eles iam buscar dentro de casa. Imagina. Então, assim, a gente tinha conseguido estabelecer, fazer algumas operações antes da pandemia, sem nem saber que ia ter pandemia, e que a gente conseguiu controlar isso, conseguiu controlar o cárcere, conseguiu controlar, desarticular algumas organizações que brigavam, e aí, entre elas mesmo, pararam de brigar por causa da atuação das forças de segurança, porque eles tinham um outro inimigo comum que éramos nós, da segurança. Então eles pararam de brigar entre si. Então, assim, tem realidade de cada estado. O fato é que os números comprovam, naquele ano de 2020, o Pará foi o estado que mais reduziu. E aí a história de que, mas era um ano de pandemia, o Brasil nesse ano aumentou 9% o número de homicídios em relação a 2019. Não consegui entender. Aí tá me explicando. Eu falei, não, porque tem as facções, tem depende do tipo. E assim, tem estados pequenos, por exemplo, você pega o Amapá, a Rondônia, em que ele teve, por exemplo, no ano, sei lá, 100, se ele tivesse 102, ele aumentou. Entendeu? E proporcionalmente, então, né? Mas, secretário, tu consegue beber tranquilo? Sim, só te perguntando, porque eu fiquei pensando, né? Toda essa pressão toda, e aí, vou relaxar, vou beber, vou não sei o que. O que o secretário faz para relaxar? Assim, eu particularmente... Ou fazia, né? Antes da secretaria, né? Assim, quem escolheu a atividade policial sabe que você não vai ter uma vida igual a qualquer outro cidadão. Perfeito. Você é dedicação exclusiva para isso, você é tempo integral para isso, e você é alvo e você sabe disso. Perfeito. Então, assim, tem coisas que você não consegue. Por exemplo, eu não consigo desde quando eu entrei na polícia. Sentar de costas, por exemplo, numa calçada. Aí a gente tem um amigo, né, que é delegado, que ele então, falou assim, vários coisas que eu não consigo. comportamentos. O peso do armamento você não sente mais, você tem que acostumar. Já virou cueca. Preferia não ter, preferia. Mas tá, você... mas agora e aí, já secretário, só me permite uma parte. Esse amigo nosso tava falando do caso dele com a mulher, né? Sim. Dele. E que o primeiro susto dela foi assim, que ele dormia com a arma debaixo do travesseiro. E aí ela fez um movimento brusco e ele automaticamente... dele, ela assustou porque ela não estava acostumada, né? Aquele mecanismo que você já fica no alerta, É um reflexo, não, lógico. Então, tem que tomar cuidado, né? Então assim, você normalmente já não tem. Uma vida normal você não tem a vida de qualquer cidadão. Não é igual, ponto. Então você não pode fazer as mesmas coisas. Perfeito. Segundo, mas você vai tentar, porque a sua família... Não tem nada a ver com isso, nada a ver né? com isso, com a sua escolha. E aí você vai. Eu costumo, eu sou cervejeiro, eu costumo tomar uma cervejinha, tomo cerveja. Gosto às vezes de sair também para show, gosto de fazer isso. Claro que a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Mais do que qualquer outro. Camarote, separado, exato. né? E aí a questão deve ter você todo pode beber, cuidado. assim, beber de ficar estragado não pode nunca, porque pode acontecer, como já ocorreu.
Exemplo, Ou seja, ele não pode no ficar dia, entre no a dia que gente. caiu a ponte do Rio Moju, nós tínhamos visitado 7 cidades. Eu estava com a comitiva do governador, vindo de Marabá, eu lembro até hoje, Marabá, Conceição do Araguaia, Redenção, Banac, Tucumã, Ourilândia, Belém. Nós chegamos em Belém de quase meia-noite, fomos para um show. Cheguei ao show, aí tomamos um banho, fomos pro show. Sim. Cheguei ao show, eu acho que 1 hora do show, caiu a ponte, acabou. Vai pra lá. Aí nós fomos pra lá, eu fui dormir 9 horas da noite do dia seguinte, já, né? Já virado. Então, assim, acabou o show, acabou pra mim, pra esposa. Ela foi pra casa, eu fui trabalhar, acabou pra todo mundo. Então, faz Só parte. aposentando mesmo. Será? Não, porque daí vira Legal, professor universitário, vai dar uma aulinha, 10 horas tá em casa, fim de semana tá em casa. A vida dá uma aquietada. Mas eu acho que vai criando outros mecanismos também, né? Pra ficar mais em casa, a bebendo pandemia em me casa. ensinou algumas coisas. Dentre elas, eu comecei a exercitar. A única coisa que faz eu relaxar mesmo um pouco é cozinhar algumas coisas. Olha! Não tudo, algumas coisas. Então, na pandemia, eu consegui exercitar melhor. Ficava em casa, né? Não tinha restaurante, não tinha nada, eu comecei a fazer. Então, a gente faz muito hoje isso, de ficar em casa, faço alguma coisa, a gente bebe alguma coisa em casa e fica lá exercitando a gastronomia. Exato. Olha que legal. 2020 Lógico, pra mim pô. foi bom. Esse ponto foi não, bom. Foi Eu consegui, bom dentro. não foi, Consigo ficar mais com a consegui família. acrescentar algo, E a família te traz essa saudade? Pai, estava aqui, tão gostoso Tava aquela comida, pai, não rola eu tento mais. ainda fazer, mas eu não com a mesma frequência, eu não consigo fazer com a mesma frequência. E quando veio o convite para ser secretário, pensou ou falou, não, eu posso contribuir, eu acho que vai ser legal. Eu já tinha, na verdade, muitas pessoas haviam já falado, não da atual gestão, mas de outras situações. Tinha vindo já algumas consultas antes, até porque eu tinha na minha cabeça que eu poderia, dentro da PF, sair para outro estado. É uma das possibilidades. E aí, quando veio o convite, para você ter uma ideia, por exemplo, eu particularmente tinha visto o governador cumprimentado uma vez na minha vida só. Então, ele conhecia meu trabalho, eu sabia Sim. quem era ele. E aí veio o convite, obviamente que a gente aí vai lá com a família, consulta, Claro. vai piorar agora. Vai piorar, vai Tem que piorar. preparar, vai piorar e aí segura. Porque assim, ou eu aceito, ou talvez a gente tenha que mudar. Perfeito. Porque daqui a um tempo tem que sair da superintendência. Tem que eu tenho subir. assumir a função. Aí não, então vamos tentar, vamos ver até onde dá. E a gente está hoje com 2 anos e 10 meses, né? Segurando essa mudança. E digo mais, para a segurança pública, se você olhar o quadro dos gestores, são poucos que ficam esse tempo. Tem quem ficou mais, claro. Mas a média não é bem abaixo. Não é. É porque eu vou te fazer até uma fala minha e até um elogio. Todas as vezes que eu te vi em entrevistas de TV, eu sempre senti uma seriedade, tranquilidade nas tuas colocações. Realmente. O perfil é bem... Né? A forma, assim, que você vê que não é aquela forma que você não tá validando. E isso eu sempre vi mesmo. Eu sempre falo uma coisa, inclusive para a empresa. Primeiro, eu não sei mentir. Eu não sei. Então, assim, se eu tiver, você vai ver na tela que eu tô mentindo. Segundo, a gente nunca... Aí as pessoas falam, mas teve porque agora todo mundo tem câmera, né? Então, assim, você vê um assalto em um município, teve assalto, tá aumentando. Falei, pessoal, primeiro, a gente... Há 5 anos atrás não tinha câmera para quase nada, hoje tem para tudo. Então, a gente nunca falou que não tem nenhum roubo. É que agora aparece mais, né? Não, assim, a gente nunca falou que não tem, que não existe. A gente falou que reduziu. Verdade. Quando a gente falou em 2019 que reduziu 30%, a gente reduziu 30%. Foram 1.200 vidas em diferença ao ano anterior. Mas não quer dizer que zera, né? Que, por exemplo, no ano anterior morreram quase 4.000 pessoas no ano. No ano de 2019, nós preservamos 1.200 vidas, mas morreram 2.800. Não zera, né? Se zerar seria uma beleza. Nós nunca dissemos que a gente vive no paraíso, nós dissemos que a gente reduziu. Então as pessoas às vezes que criticam, e a crítica é normal, isso faz parte. Quem não aguenta a crítica nem senta ali, nem vai para lá. Mas o que a gente fala é a questão da redução. A gente sabe que ainda é alto e que pode melhorar e que a gente trabalha para melhorar. Então, que precisa melhorar, a gente sabe disso. Que o Pará ainda tem, por exemplo, um número em média de homicídio, a gente chegava a 50 por 100 mil habitantes. A média do Brasil já era 29. A gente conseguiu reduzir para 40, agora a gente fechou com 29, só que o Brasil reduziu para 26. Então, mas tá no encalço, tá buscando. nacional. Então, mas se você comparar com os 50,
outro... Redução significativa. Acha que aumentou com a questão da pandemia, as questões de feminicídio? Porque eu fico pensando como é que é para administrar isso, né? Porque deve ter aumentado a violência doméstica por conta da condição do marido encontrar com a marido em casa, né? Você por aqui, o que você está fazendo aqui? Você nunca mais passava uma hora junto. Você começou a trabalhar hoje aqui, né? Passando mais de uma hora junto. Então, isso foi um fator que a gente realmente nos preocupou em 2020. Na verdade, foi o único índice de todos em que a gente teve aumento, e aí foi nacional e repercutiu, obviamente, aqui. 2 fatores se explicam. A questão de os casais que já não estavam tão bem, começaram a conviver mais. Perfeito. E a gente também ampliou muito o leque de opções do registro das ocorrências, né? Exemplo, até a pandemia, você registrava 4 tipos de crime só na delegacia virtual. Era extravio de documento, alguma outra coisa. Na pandemia, nós aumentamos esse leque, inclusive violência contra a mulher. Perfeito. Era possível que a mulher registrasse a ocorrência de forma virtual, sem ela ter que ir à delegacia se expor, porque ela não podia. Até estimula, né? Nós também difundimos outros meios de campanhas, realmente de divulgação. Então, assim, teve um aumento desse registro que pode ter sido realmente pelo aumento do número de fatos ocorridos, mas também o acesso... O acesso ficou mais protegido, né? Mas a gente não tem como negar que possivelmente também esse convívio maior entre casais... Provavelmente, né? Que já estavam desestruturadas ou já vinham num ambiente não muito amigável, isso extrapolou. Eu estava desestruturado mas eu pensei, tá legal, então, eu sou a solução da sua vida, meu amor. Tá bom. Sabe o que eu fiquei pensando, secretário? Lidar com os haters, né? Porque aí puxa numa situação como essa, impacta na sociedade, aí vai bater nas feministas, vai ter a pressão e tal, e aí vai vir os haters. Como é que tu lida com isso? Vamos lá. Primeiro, eu cheguei a comentar isso já dentro da Segup. Primeiro, na PF ninguém bate. Então, assim, isso você não aprende na PF. A apanhar. Vocês sabem, ninguém fala mal da PF. E assim, só que eu tinha plena consciência de que na Segup você tem que ser, eu brinco assim no UFC, o Roy Nelson, não sei se vocês conhecem, aquele apanha, dá um soco e acaba a luta. Estilo Rock Balboa. Exato. Vou cansar meu oponente. Então assim, tá vendo? a primeira coisa... lá o Balboa. Eu confesso assim, que mesmo tendo essa noção de que que queria acontecer, nas primeiras vezes, quando a coisa que me deixa mais realmente angustiado e com raiva é quando mexe na questão da integridade. Aí me mexe, se falar do trabalho... Porque eles cutucam na parte que vai machucar legal, né? Então assim, eu sempre trabalhei lógico. Com muita transparência, nunca tive nada, graças a Deus, sempre andei muito certo e ando até hoje. Então assim, é a única coisa que incomoda. Mas isso incomodava, na verdade. Porque assim, hoje eu entendo que tem gente que vai fazer isso porque ela vive pra isso. O secretário vai te ensinar, não é a Larissa não, porque a Larissa ela é muito brava. É o secretário com serenidade vai te ensinar a como lidar com esses haters. Porque assim, a gente vai ter. Secretário, porque a Larissa agora tava me dizendo que é pra eu mandar escrito assim, com todo o respeito da palavra que o senhor me merece, que é uma autoridade. Autoridade, hein? E aí eu estou pedindo desculpa antes de soltar. Mas a Larissa disse assim que eu tenho que escrever. Caguei. E não responder mais. E não responder mais. Mas essa é a Larissa, né? Não, eu faço quando eu deixo no vácuo mesmo. Não, Não, é o seguinte, aí escreve lá. Se eu for responder, eu vou dar mídia, eu vou dar pro cara que não tem. Aí eu olho, o cara tem lá 40 seguidores, ele tem 2 curtidas, eu vou dar moral pra ele. Não, mas o que ele quer é a resposta. É o irritar. Pô, irritei. É como eu digo, como eu vinha da PF que não era acostumado e eu sabia que ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer, mas quando aconteceram as primeiras vezes... Dá né? Eu tinha... Hoje eu confesso que não. Eu soco muito os travesseiros de casa, eles penam comigo. Hoje eu confesso que não, porque vai ter, eu não vou conseguir... Não vou ir outro. Quer queira, quer não, eu não sou político, eu não sou filiado a partido político, não sou candidato a nada, mas eu sei que a função que eu estou é uma função política. Sim. Então assim, batendo na Secretaria de Segurança, vão estar batendo no governo. E eu sei que tem quem seja oposição ao governo. Então vai vir. Entendeu? Eu só me respondo, o que ele está falando? É verdade, não é? Aí. Então, assim, algumas vezes eu já, por exemplo, no começo, eu ainda estou fazendo isso agora, isso eu não abro mão, eu tenho já uns 3, 4 processos contra alguns desses que falaram. Esse é meu secretário. Porra, tô falando. Truco, ladrão. Eu tenho 3 já processos em andamento e tem um que está ingressando agora. Eu aciono judicialmente, vai provar o que falou, se não provar, vai para a indenização, vai ser condenado criminalmente. É complicado localizar esses... Porque normalmente as pessoas se escondem, como estão na internet, por perfis falsos. Na verdade, eu faço muito com o blog. Esses perfis falsos de rede social,
eu nem não, entra. depende. Apenas que seja questão criminal, a gente vai investigar. Sim. Mas essa Mas se questão for só... daquele blog que insistentemente fica querendo minar. Ah, pra dizer que ou, por exemplo, teve insinuação de que eu sou da Polícia Federal, tem uma operação da Polícia Federal, alguns órgãos do governo, mas tem alguém da Polícia Federal dentro, será que não está vazando? Tá. Entendi. Tem processo. Então, são essas situações. Essas situações me incomodam, mas aí eu também não deixo de trabalhar por isso e vou apurar. Vamos apurar. Vamos ver, peça Polícia Federal apurar. Você falou, você vai ter que... vai responder. Você falou, Simples insinuou, assim. você vai ter que responder. Simples Falei pra você, Maria. Vendo, Larissa? Tem que botar tudo secretário que só me deixa... Larissa, olha só, tá vendo? Já bagunçou minha cabeça aqui agora. Porque aconteceu uma situação comigo e ele disse ele assistiu o podcast do Ratinho, não foi isso? Não, foi uma entrevista do Ratinho. Uma entrevista do Ratinho e aí ele tava dizendo que ele não responde. O Ratinho, ele falou que desde o começo da carreira dele, ele não responde a... Assim, notícias, fofocas, coisa e tal, não sei o quê. Aí a pergunta perguntou, mas você deixa quieto isso daí? Eu falei assim, não é que eu deixo quieto. Vai tudo pro jurídico. Sim. Então ele falou que já ganhou mais de 150 processos nisso primeiro, daí. você leva pro jurídico, leva pra parte judicial e digo mais, a experiência que eu tenho, porque eles sabem porque bate na porta lá, né? Se você tá indo pra cima é porque você tá certo. Senão você nem iria deixar mexer. E quando o cara bate na porta dele lá, ele já... E segundo, eu não respondo lá porque eu não dou mídia pra esse cara. Porque aí eu olho, eu tenho 10, 100 vezes mais seguidores que ele, eu vou dar moral pra ele? Não vou. Então, assim, o que ele quer que eu comente, o que eu responda, ele vai ficar me retrucando, porque se eu responder, ele não vai parar. Ele vai continuar, e aí eu vou ficar me trocando? Não. Então, além daquele enxame que a gente não, você já sofreu, que parece uma colmeia de abelha marimbondo. Aí vem um te dá aquela ferroada, aí você responde, quando você vê, tem um enxame. Exatamente. Né, que parece que eles coordenam, né? Aí eu falo mais no caso das feministas agressivas, né? Não só as feministas, vários grupos que podem te atacar. Não, eu confesso que, por exemplo, em rede social, minha, eu não vejo esse não é comum. É porque eu parto do princípio assim, sabe? Se o diálogo ele tá pra acrescentar, é fluido, sem agressividade, cara, eu tô muito aberta pra conversa. Mas a partir do momento que vem com agressividade... Às vezes, por exemplo, a pessoa faz uma reclamação, e que é justo. Eu liguei no 190, me atenderam, mas a viatura não apareceu. Aí eu vou no privado, converso com a pessoa, aí ela não tá me criticando, ela tá relatando, né? Ela tá me ajudando. Então, assim, aí tranquilo. Agora, se eu vejo a questão meramente ofensiva realmente, né? E também nem bloqueio. Porque se você bloquear, aí vai criar outro perfil falso. E outro, se você bloqueia, vai dizer, tá vendo? Não admite a crítica. Não pode falar nada que já bloqueia. Então você deixa lá. Perfeito, tá vendo? Olha, aprendi. Larissa, tá vendo? Falei que você, tá Larissa, vocês têm um perfil agressivo, entendeu? Secretário, assim, com relação a... Voltou, em aspas, né? Teve toda uma preparação pro Ciro. Sim. Né? Tem um balancete, tu tens uma opinião mediante a esse trabalho de foi feito correto, essa segurada. A gente começa a reunir para o Ciro, isso não por causa da pandemia, isso sempre. Porque é o planejamento, em maio, Ciro, em outubro, a gente começa a reunir em maio, as primeiras reuniões. E a gente sempre foi muito sincero com a diretoria, eles participam das reuniões todas, de que todo o planejamento que a gente fazia no final de cada reunião, ele era para aquele momento. E que aquele momento podia podia gravar ou podia melhorar, e que a gente ia a cada reunião fazendo isso. Então chegou um momento, já próximo de outubro, em que a gente chegou a um consenso do que poderia ser feito, que era o Círio Rodoviário da sexta-feira, naquele molde que não ficava mais de 12 horas rodando na cidade, entrando em vias estreitas em que ia aglomerar pessoas que a gente sabia, mas que na Almirante Barroso, BR, também. A gente conseguiria tocar, porque ninguém ia se meter meio no Almirante Barroso no meio dos carros. Então a gente conseguiria fazer. Com relação ao sábado e domingo, que era uma proposta deles de que a gente trouxesse nesse mesmo molde do Círio, de sexta-feira do rodoviário, trouxesse a berlinda em cima de um veículo, a gente posicionou no sentido de que, não é igual. Na hora que eu saí da Igreja da Sé e ali no Ver o Peso, eu não consigo manter a mesma velocidade do que a Almirante Barroso. E na hora que o carro parar e as pessoas ficaram ao redor do carro, acabou. Eu transformei o carro numa berlinda e o Círio vai prosseguir. Então, assim, não era prudente. A gente sugeriu de que ficasse parecido com o que foi ano passado, que é o aéreo, que foi o Congresso fazendo com o helicóptero. Então, teve algumas situações que também eles pleitearam, algumas a gente até estava... Só que não é só a gente que decide. É isso que a gente fez ficar bem claro para eles. Os órgãos de saúde do município e do estado, o Ministério Público também participou. Então, assim, aquilo que foi feito foi aquilo que foi combinado. Consenso em todo mundo. Foi combinado. Foi combinado. Então, tinha coisas que a diretoria queria mais? Tinha coisas que a gente achava que poderia até deixar um pouco mais? Podia, mas foi o acordo de todo mundo.
foi o que a gente conseguiu chegar a um denominador comum. E foi o esperado por vocês? Porque eu particularmente, eu não esperava tantas pessoas na rua. Inclusive, aconteceu. Por exemplo, a gente não divulgou que a gente para não estimular. Porque se eu digo assim, olha, nós vamos fechar as transversais desde a Sé até a Catedral. Estão preparando o Círio, vamos lá. Então assim, a gente não divulgou, a gente divulgou que ia fechar a Sé e a Catedral. O trajeto a gente não falou nada, mas nós estávamos lá. Mas ele era esperado. Isso, e nós estávamos lá. Eu sou ignorante. Na hora que a população, por exemplo, na trasladação, que foi à noite, ela começou a caminhar aí na Avenida Nazaré, nós começamos a fechar todas as transversais que davam acesso, para que eles pudessem caminhar sob pena de algum veículo vir e atropelar. No domingo, já estava desde 5 da manhã fechado também. Por quê? A gente não anunciava que ia estar, porque senão a gente estava preparando o Círio, mas nós sabíamos que poderia acontecer. No ano passado mesmo, no meio de pandemia, sem vacina, sem nada, muita gente morrendo ainda. Foram quase 100 mil pessoas no Círio no ano passado. Então, nesse ano a gente sabia que ia ser mais ainda. Olha, eu não sabia disso. Eu também não sabia do ano passado. Nesse ano a Cruz Vermelha fez a avaliação cerca de 400, 500 mil pessoas. Mas a gente sabia que ia ter mais do que o ano passado. Não sabia quanto, mas que ia ter mais. E a gente tinha que estar preparado para isso. Não adiantava acionar a polícia naquele momento. Sim. Então, tanto que o efetivo que a gente utilizou no Círio de agora é o efetivo que a gente utiliza no Círio sempre. Entendi. Poxa vida, hein? Como eu sou... Vamos lá, moça. Venda a sua história. Olha, secretário, que aula, né, Karine? Nossa, olha... A Karine já está ali na cadeira do Não. Aguenta firme aí, cara. Aguenta firme. Karina. Aguenta que ainda tem mais 5 episódios ainda. Vai assustar a menina. Você vai assustar a menina. Deixa eu me vender, né? Que senão tu não me paga. E como é que eu vou me sustentar? Eu vou ligar e secretário... Eu tô me segurando que tá com o secretário aqui de segurança pública, senão você ia ver quantos pautos faz uma canoa, tá? Tá difícil, né? Nossos patrocinadores de hoje, marido. Vou começar com você. Eu vou começar pelos que eu tenho intimidade. Vai lá. Crocom Engenharia Incorporadora. Quem é a Crocom? Crocom é engenharia, construtora, incorporadora. Da onde? Lá de São Paulo, do interior de São Paulo. Nós temos a FF+G, que nos acompanhando, também da região de Bauru, Centro-Oeste, que tem soluções gráficas inteligentes. Nós temos a Vox2U, maior... Dessa vez eu não vou lembrar nada aí de qualquer coisa. Não, eu vou aqui na colinha, que eu ainda não tô... Não põe a colinha pra me ajudar, marido. Tá vendo? Senão não vou lhe usar hoje, vai. Não, ai de ti, secretário, se eu bater nele, o senhor vai... Lógico que você é presa, não, o secretário vai te salvar de alguma coisa aqui. Sim, a Vox2U. Vox2U, que é a maior franquia de cursos de oratória. Estamos aqui no Marizal com a Vox2U. Eu vou na colinha aqui. E temos uma parceria já autorizada e fechada já, que é uma plataforma de conteúdo digital, né, paga, que é 100% brasileira, 100% nacional, que tem filmes, séries, documentários e o nosso podcast é o único que está lá. É o primeiro podcast. Como é o nome? Box Brasil Play. Box Brasil Play. Baixa o aplicativo deles. Entra no site deles e vai estar em algum QR Code aqui que o Radi vai colocar pra gente, algum canto aqui embaixo, aqui em cima. E aí agora eu passo para você... temos a MS Educação. Tá vendo? Porque tá meio fora de sequência. Então tem mais a MS Educação. A MS Educação. Você tá me atrapalhando. Agora que eu tô bonitinho, tô que nem a Fátima Bernardes aqui falando. Eu tô fazendo a minha cola. Lógico que ele tá direitinho, sim. Temos a MS Educação. O secretário tá te olhando, faz eu sei que ele tá me olhando, eu não quero olhar pra ele, senão eu vou ficar constrangido. Estou ficando constrangido. Ele até parou de olhar, tá? Foi. Ele é muito Olha pra cá. Deixa ele à vontade. Temos a MS Educação, que é a empresa que produz conteúdo, faz direção de podcasts, faz branding empresarial, personal branding, e que é a empresa que nos produz aqui de maneira de conteúdo. Perfeitamente. Agora, e falando de... Continua o resto. Eu estou falando da Alure Acessórios de Luxo, que está colocando, né, Off the Champion em mim, esses acessórios digníssimos, maravilhosos. Cada episódio é um badalo. Lógico. Me aguenta, meu amor. Tu fica falando, é por isso que ninguém quer te patrocinar. Que se dane. Michu, cabelo e maquiagem, tá
padronizando também aí. Maritê, que tá me vestindo, né? Nós temos o Mundo Criativo, que são essas canecas estilizadas. Nossos convidados são mimados também. A Sweet by Bebel Lima. Pô, de novo. Tamo aqui, ó, no docinho aqui, ó, Bebel. Obrigado, meu amor. Que maravilha, viu? Amei, minha amiga. E foi uma surpresa no meio da nossa tarde aqui. Né? Que legal. Se você quer fazer parte também dos nossos patrocinadores, eu vou sentir maravilhosamente feliz. Você pode ligar para o 091, que estamos falando de Belém do Pará, 98805-6604. Silvia, quem vai falar comigo nesse número? São as nossas secretárias of the Champion ali. Mas eu não quero falar com elas, Silvia, eu quero falar contigo. Manda um e-mail, bebê, que eu respondo para você. cafezinho.com@gmail.com. Não quero te mandar um e-mail, Silvia, eu quero ser mais próximo de você. Manda um direct. Tô lá no Instagram, Cafezinho com o Casal, no Facebook, no TikTok, que eu já botei o marido pra dançar. Né? Lá no TikTok. Sua sorte que o secretário tá aqui. Tem um segurança ali. Meu sogro tá aqui. Você tá muito respaldada hoje. Por isso que você tá muito respaldada hoje. Você tá muito respaldada, eu não posso fazer nenhuma cagada aqui. Não, não pode, né? Hoje não. Aceita. Nós estamos no canal do YouTube. Curte, dá o teu joinha, que é importante pra gente aqui do outro lado saber se você tá gostando da nossa produção, nosso conteúdo. Se você quer fazer uma crítica também, faça, porque a gente cresce com as críticas também. E também cresce não. Manda lá pra Secretaria de Segurança Pública. Manda pra mim, não. Críticas construtivas, né? Não gostei do áudio, não gostei do vídeo, não gostei da roupa do Marcelo, não gostei... Foda-se. Então, enfim, você manda que a gente vai tentar dar uma lapidada aí pra deixar esse rapaz um pouquinho melhorzinho. Se eu lapidar mais o Radinho, ele fica um diamante único no país. Né? Já tô forçando essa lapidação com ele, queimando o motor, o relé já tá queimando com o Radinho. Né? Nós estamos também em todas as plataformas de áudio. Se você não quer ver visual, quer só ouvir, tá lá. Põe o seu áudio, você escuta lá na sua esteira, na academia, sem problema nenhum. Muito bem, marida, muito bem. Vendo? Tá ficando bonitinha. Tô ficando, né? Tá vendo? Tu tem que aprender comigo. Eu sou um coach. De quê? De carreira. Só te olho, marido. Mas, secretário, em casa, eu quero te puxar lá pra casa. Já falou que ele faz comida. Já falei comida. várias coisas. Ele faz comida. Ele faz miojo. Né? Que nem eu. Hoje, secretário? Miojo. Não, faz comidinha bonitinha. Tá vendo? Mas tem uma especialidade, assim, um churrasco, um negócio que faço churrasco, pizza, risoto... Carpaccio, risoto, secretário. Risoto. Não, risoto não é arroz, é um arroz. Eu sei, mas tá vendo? Olha. Vai mais que você. Mais do que tu, tá vendo? Vai mais que você. Pode me chamar que eu levo ele junto com o secretário pra ir comer essas comidas, porque eu sei que devem ser maravilhosas, né? E como surgiu essa referência aí da culinária? Veio da mãe? Veio da família ou é teu mesmo? Não, na verdade eu nunca pratiquei. Como eu disse, na pandemia eu consegui fazer mais. Mas confesso que eu tenho uma facilidade. Realmente eu consigo... quando eu consigo desligar um pouco, deixar o celular meia hora assim, sem olhar e conseguir, por exemplo, fazer a massa da pizza. Esse é o máximo, meia hora? Por aí, nessa faixa. Imagina, por isso que a comida tem que ser rápida. Não pode ser aquela costela de 4 horas, assim, não dá. Não, você coloca lá e fica o celular. Olha, e na cervejinha tá vendo? Então tá certo. Mas assim, foi muito na pandemia agora que deu pra desenvolver algumas coisas, né? Mas e o que isso eu já faço há algum tempo. Já. E o que a gente pode esperar agora para o nosso futuro na segurança pública? Quais são o planejamento assim, não, Marcelo, nós vamos melhorar, nós estamos indo para esse caminho agora com a pandemia. Porque eu acho que vocês trabalham, com certeza vocês trabalharam muito na pandemia, até mesmo para inibir esses bailes clandestinos. Pô, deve ter sido um trabalho disso daí. Tirar esses caras da toca. É babar, né? Babar das pessoas. Porra, isso daí foi um negócio absurdo. Porra, aprender até o Gabigol lá em São Paulo, velho. Fiscalizar. O que esse cara tá fazendo na rua? Se estão na rua, então tem venda clandestina também. Né? Não foi, pra mim é fazer o governo perder tempo, cara. A secretaria perder tempo, cara. Tem coisa mais importante, né? Concordo com você. E agora abriu. Na verdade a gente tá cuidando essa reabertura, né? Realmente é uma preocupação pra gente, tendo visto que muita gente tá presa há muito tempo, então com as pessoas soltam querem tudo de uma vez, e ainda não é. Mas a gente tem conseguido trabalhar isso, tanto nas licenças, já condicionando questão de horário, de público, tudo, e fiscalizando. Mas a gente também está retomando a vida normal, e o que a gente tem preparado para este ano, já que está acontecendo, e para o próximo ano,
é justamente poder aproveitar enquanto o efetivo nosso se forma. A gente está com concurso em andamento, a Polícia Civil, Polícia Militar, já em fase de andamento, e bombeiros e SEAP na fase ainda mais inicial, mas que vamos ter. Então, assim, o que resolve o problema é realmente efetivo, é mais gente. Mas a gente não tem de uma hora para outra. Um concurso público tem que formar, a formação demora. Então, continuar trabalhando com muito afinco com o efetivo que nós temos hoje, mas de forma estratégica. Então, assim, como a gente tem menos do que o ideal, a gente tem que focar naquilo que realmente é necessário e que vai impactar na vida das pessoas. E utilizando muito também, como eu disse, as inteligências artificiais. A gente está no momento que a gente vai inaugurar agora em breve um centro integrado de comando e controle, onde 17 órgãos que estavam agora no CIO trabalhando vão estar todo dia lá, como fosse, não é só o CIOP, é um centro gigante. Uma integração, né? Com a integração e com as inteligências integradas, com as câmeras de todos os órgãos no mesmo ambiente, para que a gente possa... A gente vai sair de 210 câmeras em Belém para quase 1.000 câmeras, por exemplo, na região metropolitana. E com todos os órgãos lá integrados, trabalhando juntos. Então, o que a gente espera é que essa integração dê resultado. E a gente tem certeza que isso dá. E com a pandemia, muita gente perdeu o emprego, perdeu o seu trabalho, sei lá, sua fonte de renda. Provavelmente, isso vai gerar um pouquinho mais de desconforto social em relação a essas pessoas. Vocês calculam isso daí? Vocês têm ideia ou vocês esperam essa demanda se formar? Porque quando a pessoa não tem um emprego, ela fica muito próxima, tangenciando a criminalidade, né, secretário? E isso é mais trabalho para a Secretaria de Segurança Pública. Vocês conseguem fazer uma métrica disso daí ou não? Professor Marcelo, não tem jeito, nós temos que esperar o que vai acontecer para a gente poder tomar as ações necessárias. Isso é um fenômeno social, né? Então a gente não tem muito como trabalhar com estatística e com números exatos. Não se tem, né? E assim, os estados respondem muito diferente. Por exemplo, o próprio Pará, ele tem até de forma positiva se destacado com relação à geração de emprego, em relação aos estados do norte e aos estados do restante do Brasil. A própria arrecadação, então assim, está conseguindo fazer algumas melhorias ou tentar minimizar, né? Com projetos mesmo, às vezes com auxílio. Então, assim, a gente, claro, monitora, a gente sabe disso, de que pode ocorrer esse fenômeno e a gente está atento a ele. Agora, assim, dizer qual que será o percentual, não tem como saber. Só a vida real que vai mostrar pra gente. Perfeito. Secretário, olha, eu queria te agradecer. Ele não é professor, mas deu uma aula. Nossa, tá? Mudou muita coisa. Mas eu já queria fazer um seguinte convite, até atrevido. Você sempre convida. Você é uma cara de pau. Você é pedona. Não, eu já tenho, meu amor. Não, eu já tenho. Quem te falou essa merda aí? Foi tu. Foi tu. E aí eu vou fazer o convite pro secretário. Um outro momento... Né? Claro que eu sei que a sua agenda é muito corrida, né? Com a Marida. Você e a Marida pra gente bater um papo aqui. Aí você conversa depois ali com a Marida, vê se rola. Ela é tímida? Não. Ela é muito pouco avessa à situação. Mas é porque ela sabe da sua vida e ela tem esse negócio de não se expor muito por causa da segurança? Não, ou é o jeito dela? É o jeito dela. Aí tu marca que nem a Silvia, que eu vou lá. Tu marca um jantar lá na tua casa, aí eu vou conversar com ela. Te levo itinerante, bota ela. Tem que trabalhar o convencimento. Tá vendo? Trabalhar. Pois pegar inteligência emocional, aí vou dar essa questão, né? Psicólogo, velho. Pra lidar com todo esse mundo aí, velho. Não, o secretário, com certeza... Por isso que você tem que ouvir a opinião dele. Ele com certeza, não tenha dúvida nenhuma, realmente um psicólogo. E aí eu digo que não foi da faculdade, lógico, porque assim, ele teve toda a questão da pressão, de administrar, ele lê as pessoas, vê o que é um comportamento, então sabe aonde vai aplicar ou não determinadas falas. Santo, velho, eu já tinha tocado fogo nisso aí tudo. Mas Deus, por isso que eu sou de outra área, não sou secretário, não Deus sou delegado. Deus sabe aonde ele coloca cada um. Eu ia pro lado do Rambo, entendeu? Ele sabe. Secretário, muito obrigada. Do fundo do coração por ter aceitado. Olha, um prazer, uma honra. Conhecer você melhor, conhecer a sua vida. Porque a gente não traz aqui as pessoas só pra falar de trabalho, que às vezes é até meio chato. Mas conhecer a sua história, a sua vida. E ele mudou, não foi a expressão quando ele falou da filha, casa. Não, tem duas coisas que você vê no rosto dele. A família, a filha e o Pará. Quando ele fica fazendo faz todos os mecanismos para não ir embora. E lógico, quem não quer crescer na carreira? Claro. Todo mundo quer. Mas ele é resistente. Vai ficar mais um pouquinho, mais um ano, 2 anos. Quando vê, passar 8. Não, mas assim, é um prazer também participar, porque as pessoas veem a gente aqueles 30 segundos de entrevista. Televisão e editado ainda, né? Editado e o perfil que tem que ser, né? Trabalhar com seriedade. Lógico. Não tem dificuldade de trocar a informação e até da vida pessoal da gente de uma forma mais descontraída.
Então, A gente nem vê o sorriso dele na televisão, porque só Não, mas sabe que quando eu ele sempre aparece... tive essa é porque leitura. as pessoas têm que saber que a gente também tem uma vida por trás. Exatamente. A gente não é Mas só tu aquilo. sabe que eu sempre tive essa leitura tua. Do que? De serenidade? De Quer tranquilidade, Não, sim, não, sim. de não fechar. Mas ele, Não, ele não tem sou. que estar ali numa... Não, de não ele fechar. vai estar ali, descontraindo, rindo. Não, Porque essa chacina... eu já morreram vi 20 outras pessoas. pessoas Não, mais porra. sisudas falando de temas bem pesados. sim. Você não... Eu não vejo Sim. isso É. em você. Mas é uma característica. É. Que bom que nós bom. temos É importante esse padrão de secretário. que a gente tem. Com Na certeza. verdade, assim, eu sou uma representação, na verdade, da nossa tropa, das nossas forças. Todo policial, ele tem aquela imagem nas ruas, o policial militar lá fardado, mas ele volta para casa e tem a família. E ele é Perfeito. comum como É qualquer um de isso, nós. é isso É mesmo. isso É mesmo. isso mesmo. É isso aí. Obrigada, secretário. Obrigado, secretário. Obrigado. Marida, encerre. Encerra tu. Tchau. Mentira, olha, gente, que feio. Olha, na próxima eu acho que vocês têm que fazer aí um movimento, né? Pra Põe aí gente nos começar a comentários, pegar aí. comenta. Põe nos comentários aí com Quem relação... fizer um comentário, sei lá, mais interessante, para não falar outra coisa, Ele ia nós falar vamos dar um merda. grande livro, um livro de uma pessoa que veio aqui, Livro Z, Livro Z. da nossa querida amiga Virag. sobre o tema suicídio. Ela permitiu, nos presenteou para dar para vocês. Então, quem quiser fazer um comentáriozinho bacana, os haters nós vamos, como é que é? Ignorar. Pronto. Vamos ignorar. Eu tô com o secretário. Tá certo. Muito obrigada a vocês aí. Fiquem atentos aos próximos vídeos que tá show de bola essa temporada, viu? Beijo. Um abraço, Tchau, valeu. tchau.